Você já parou para pensar que grande parte dos seus problemas pode vir das pessoas com quem te rodeia, né? Com quem você está andando ou o lugar onde você está? Às vezes você pensa que o problema é você. Não, o problema sou eu. Realmente as coisas não estão dando certo porque eu sou o problema. Não, você não é o problema. O problema é com quem você está ou aonde você está. Tem lugares aonde a gente se sente mal, aonde nos puxa para baixo. Tem lugares que não nos ajudam a crescer. E isso é um problema na sua vida. Se você está num ambiente, num local onde isso não te ajuda a crescer, um local onde não vai te ajudar a crescer, com pessoas, né, que são âncoras, né, com pessoas que literalmente fazem de tudo para você não crescer, te invejando, te criticando, te dando opinião contrária do que você está querendo, isso não vai te ajudar a crescer. Entende? Isso é um problema. Às vezes, grande parte dos seus problemas na vida familiar, no trabalho, não é culpa sua, mas pelas pessoas que te rodeiam. E isso é fato. Acontece comigo também. Eu até converso com a minha esposa e a gente fala, né? Fala, poxa vida, nós aqui em casa, a gente não tem problema, já percebeu? Eu falando pra minha esposa, falo, olha só, já percebeu que a gente não tem problema? Os problemas que vêm à nossa casa, os problemas que chegam até nós, são provenientes de outras pessoas. Isso eu falo em questão familiar, né, família, né, com problemas, e isso acaba respingando em nós, porque são pessoas muito próximas a nós, entende? Então, sim, o problema não somos nós, mas são os de fora, e isso a gente tem que aprender a blindar, tá? Temos que aprender a blindar de fato. Eu já passei muita situação onde eu me sentia muito mal, com medo de decepcionar as pessoas. De que maneira? Não escutando os seus anseios, não emprestando alguma coisa, né? Sempre dizendo sim, emprestando algo. Então eu sempre tinha medo de decepcionar as pessoas. E nisso eu sempre cedia. E isso é um grande problema. Isso me fez me tornar, na época, assim, né? Bem, foi uma época que me fez me tornar um cara muito frustrado, né? Eu ficava, puxa vida, eu ajudo, eu dou, eu empresto, eu faço tudo e pra mim as coisas não andam, entende? Por quê? Porque quando você faz demais pros outros e esquece de si mesmo, você não anda. É a mesma coisa de você pegar uma água e regar as plantas, mas você não rega a sua planta. A sua planta não vai crescer, mas de todos vão crescer, entendeu? E isso é um problema, é como eu disse. O que pode ser problema na sua vida são as pessoas com quem você está. São as pessoas que, se você se relaciona como... eu falo em questão de coleguismo, né? Eu falo em questão de trabalho, em questão de família, né? Tem pessoas que nos fazem muito mal, tá? Tem pessoas que nos fazem muito mal, colegas de trabalho nos fazem mal, tem pessoas da família, primo, parentes que nos fazem mal, pessoas que ficam reclamando da vida o tempo inteiro, pessoas que falam que tá doente, você não pode conversar com pessoa, tudo pra ela, ela tá com dor de cabeça, ela tá passando mal. Tem pessoas que são assim, isso é uma carga negativa tão grande que te suga, né? Te suga suas energias, que você fica tipo assim, puta merda, parece que eu andei o dia inteiro, parece que eu peguei no pesado e tô cansado, o que tá acontecendo? Porque as pessoas sugam a sua energia. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai num hospital, por exemplo, quando você vai no hospital público, principalmente, você sai de lá completamente esgotado. Porque as pessoas sugam a sua energia. E isso é real. Isso é real. Quando você está num ônibus muito cheio, você desce do ônibus, cara, cansado. Você cansa mais dentro do ônibus do que no seu trabalho. Entende? Então, quando você está rodeado de pessoas, a sua energia é sugado. Entende? E tem pessoas com quem você vai conversar, que vai se relacionar, que elas fazem um mal pra você que você nem imagina. E isso é um grande problema pro seu crescimento, entendeu? Isso é um problema. Então, o que a gente tem que fazer? Blindar isso. Eu sempre digo, não tenha medo de dar um follow nas pessoas, não tenha medo de deixar de conversar. Aí entra uma questão. E se for o meu pai? E se for o meu irmão? E se for a minha mãe? Eu sei que aí complica mais as coisas, porque você não vai deixar de falar com seus familiares, obviamente. É lógico que você não vai deixar de falar com a sua mãe, né? Mas eu sei que existe casos, não tô falando que é o seu, não, mas existe casos, sim, que a mãe e o pai suga tudo do filho, tá?
suga do filho, critica tudo que o filho vai fazer, tudo que a filha vai fazer. Às vezes a pessoa quer, sei lá, quer crescer na vida, quer comprar um carro, o pai critica, a mãe critica. Tem dentro da família. Infelizmente isso é algo que não tem como você mudar, a não ser que você não esteja morando com eles, entendeu? Porque quando você está dentro da casa dos seus pais e eles fazem isso com você, infelizmente você não tem força, né? Não é questão de força, mas você não tem, como é que se diz? Peso, posso dizer, para poder passar em cima do que eles falam. A única maneira que você pode fazer é ignorar aquilo que ele fala. Entra aqui, sai aqui. Te fala coisa pra você, você só concorda. Não, tá bom então. Beleza, tá bom. Até você ter o seu canto, entende? Parece meio... até rude da minha parte dizer isso, mas você talvez, até você pode conhecer pessoas assim, onde os familiares, pessoas de dentro da família, atrapalham o crescimento do outro. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu conheço pessoas assim, onde os próprios pais sabotam os filhos, tá? Isso tem casos. Quando você vive esse universo de pai sabotando filho, por exemplo, que é um grande problema, você tem que ser muito racional e você tem que ter muito discernimento para não tomar umas atitudes que você vá se arrepender depois, né? Tipo, brigar, xingar, sabe? Falar alto, enfim. Tem coisas que não dá pra fazer. O que você pode fazer? Se for o caso, o que eu sugiro, o que eu faria é manter na minha, né? Manter na minha e trabalhar até conseguir me distanciar disso e ter o meu lugar. Porque talvez você tá com seus pais, você tá com seus familiares e há sempre uma divergência de ideias, porque às vezes seus pais são do modelo mais antigo, tem um temperamento mais antigo, já não tem mais já não é igual você que tem esse pensamento mais presente, né, mais pro futuro, eles já são mais antigos. Então assim, quando você tá com eles, existe um problema. Porque há divergência de ideias. Mas a partir do momento que você está no seu lugar, no seu canto, em outro local, na sua casa, nem que seja de aluguel ou próprio, não interessa, sozinho ou casado também não interessa, mas se você tiver, tipo assim, quando você tiver a sua vida, compreende? A sua vida, as coisas mudam. E o tratamento que os seus pais tinham com você, eu acredito que muda para melhor. Eles vão te tratar de uma maneira melhor. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando a pessoa ela se afasta do outro, quando existe um afastamento, as pessoas sentem falta. Compreende? A distância faz as pessoas se unirem. Isso é a grande realidade. A distância faz as pessoas se unirem. Quando você se distancia por um tempo, quando você... vou dar um gelo na tal pessoa. A pessoa fica pensando, puxa, por que essa pessoa não me liga mais? O que foi? O que aconteceu? Por que ela não responde minhas mensagens? Nossa, essa pessoa está tão fria comigo. Então ela começa a te tratar de uma maneira diferente. Então o distanciamento acaba ligando mais as pessoas. Pelo menos é o que eu acredito, entende? E eu vejo sim por esse lado. Infelizmente tem familiares que são dessa forma. Não é regra, não é a grande maioria, mas que tem, e eu conheço e talvez você também conheça, tá? Mas eu quero resumir esse vídeo assim. Problemas todo mundo tem, tá? Você tem, eu tenho, né? O influencer que tem milhares de seguidores nas redes sociais, ele tem também. O youtuber que você vê que tem milhares de inscritos, que é famoso, que tal... Tem também o dono da empresa que você geralmente vai, que você compra. O dono também é cheio. Todo mundo tem problema. Deixa eu falar. Nesse mundo aqui, não existe uma vida perfeita. Uma vida perfeita. Eu tenho uma vida perfeita, tá? Eu tenho uma vida perfeita, eu tenho um casamento perfeito, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho... Deixa eu falar, não existe vida perfeita, 100% perfeita. Não existe. Sempre tem um problema. É um problema com uma dívida aqui, é um problema com uma crise de ansiedade, com depressão, são problemas familiares, não é? Às vezes você tem um filho problemático, às vezes você tem um parente problemático, às vezes a pessoa tem problema com clientes, né? Tá devendo imposto de renda, enfim. Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Então, não acredite no tudo que você vê. Isso é o mal das pessoas, elas acreditam em tudo que vê, tá? Mas... se você tá achando que a sua vida tá cheio de problemas, deixa eu te falar. É assim, eu tenho uma filosofia, eu vou explicar qual que é essa filosofia. Eu penso da seguinte maneira, tá? É assim, ó. Você tem problema? Tenho problema, tá.
esse problema tem solução? Sim, Walter, esse problema tem solução. Então é o seguinte, corra atrás dessa solução e sana os seus problemas. Ah, mas para sanar esse problema eu tenho que pedir perdão para alguém. Para sanar esse problema eu preciso de dinheiro. Ok, a gente já sabe qual é a causa desse problema. Então você tem que ir atrás da causa e resolver a causa. É dinheiro? Faça uma renda extra, junta dinheiro. Pode demorar 10 anos, mas que você sabe a causa do problema e que você vai saná-la, isso já dá uma amenizada na dor de cabeça que você tem, entende? Então é o seguinte, já sabe qual é o problema, sana esse problema e acabou o problema, ok? Segunda coisa, você tem problema? Sim, Walter, eu tenho problema, tá. Esse problema tem solução? Não, Walter. Infelizmente, o problema que eu tenho não tem solução, não adianta nada que eu possa fazer, nada que alguém vai fazer, nada que ninguém for fazer vai resolver esse problema. É um problema que ninguém consegue resolver. Então, posso te falar uma coisa? Você não tem problema. Você tem que aceitar a situação, tá? E seguir em frente. Isso não é mais um problema. Problema é quando você consegue resolver. Se tem situação que dá para resolver, é um problema e sim, resolve. Se o problema não tem solução, não é um problema. Você tem que aceitar a situação e seguir em frente. Ah, Walter, eu tenho um problema de não ter dinheiro. O meu problema é dinheiro. O único problema que eu tenho, porque eu tenho um casamento bom, eu vivo sozinho, eu tenho uma família muito boa. O meu problema... Olha meu cachorro. O meu problema é dinheiro. Desculpa, fui lá ver quem é, né? Então assim, o meu problema é dinheiro. Tá, o seu problema é dinheiro, então faça coisas para poder resolver esse problema. Buscar uma renda extra, buscar uma habilidade para poder te gerar renda, buscar caminhos para te gerar dinheiro. Deixa eu te falar, quando você tem um problema e foca em resolver esse problema, fala, não, eu quero resolver esse problema, pode ter certeza, caminhos que você não enxergava antes para poder resolver esse problema, vai aparecer. Você vai começar a enxergar caminhos que você não enxergava antes. E você vai falar, puxa vida, eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha reparado nessa situação. Vou resolver. E você segue o caminho e resolve o problema, tá? É isso, tudo bem? Então, só para finalizar o vídeo, para não ficar tão extenso, o problema da vida não é você. Tá? Você não é a causa dos seus próprios problemas. Às vezes são as pessoas com quem você se relaciona e é os lugares, os locais aonde você está e aonde você vai. Tem lugares que a gente tem que deixar de ir, por mais que seja prazeres momentâneos, mas esse prazer momentâneo vai te sugar uma energia, vai sugar sua alma de uma tal maneira que vai demorar dias para você se recuperar. Entendeu? Então, seja racional ao ponto de entender o que é melhor para você. Tá? Porque a vida é muito curta, você tem que fazer coisas hoje que seja positivo na sua vida, nada que seja negativo. Ah, vou na bebedeira, vou usar droga, vou beber, vou fumar, vou fazer isso. Isso é coisa negativa que vai te fazer muito mal. Prazeres momentâneos não vai te levar a lugar nenhum, ok? Pode te trazer um benefício, uma alegria instantânea, mas a longo prazo você vai se arrepender. Você fala, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, entende? Então, busque caminhos que vai te trazer prazeres a longo prazo, coisas boas a longo prazo, tá? Repetindo, o problema da vida, se você tá com problemas, não é você, é com quem você anda e aonde você está. Aí eu te pergunto, quem está perto de você e aonde você está nesse momento? Aonde você quer chegar? Se faça essa pergunta. Aí você consegue resolver pelo menos parte do que você está sentindo de ruim na sua vida, tudo bem? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve se possível, tudo bem? Grande abraço, até mais.